E vamos de mais um Ela Podcast, um olá para todos vocês que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando nas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, pessoal. Se você gosta de todas essas histórias que passam aqui pelo Ela Podcast, se inscreva no canal do YouTube, acompanha nas nossas redes sociais, no Instagram, @ElaPodcast_, no TikTok e acesse o portal Mulher Amazônica. E hoje nós temos uma entrevista para lá de especial. Nós estamos aqui com a Regivane Aquino. Regivane é gerente comercial na Randstad Brasil e vice-presidente de Relações Institucionais da ABRH Amazonas. Tudo bem, Regivane? Tudo bem, Carla. Um prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos a sua presença e hoje nós vamos falar de gestão de pessoas, vamos falar desse congresso que vai acontecer no dia 27 e 28 de novembro. Tá dando o que falar esse congresso, né, Regivane? Está dando trabalho também para construir, mas é o que gostamos. Com certeza. Já é um sucesso. Regivane, eu queria começar com uma pergunta sobre a sua trajetória profissional, que é marcada pela conexão entre propósito, negócios e pessoas. Como tudo isso pode, as lideranças podem equilibrar, né, essa inovação gigantesca que a gente está tendo e humanidades em tempos aí de tanta mudança tecnológica e culturais? É verdade. Então, eu acredito que humanidade e propósitos, eles são complementares, eles se complementam. O desenvolvimento é sempre necessário para todo mundo, né? Mas a humanidade, ela necessita de mudanças, de transgressões que impactem. Então, assim, sempre busquei na minha vida, na minha trajetória, ser diferente, buscar propósitos, renovar meus valores sem esquecer aqueles que são base, mas sempre buscando ali novos caminhos, sabe? Refazendo ali esse percurso para buscar melhorias sempre. Então, eu acredito que essa dualidade, elas são complementares. A humanidade, ela sempre precisa estar nesse passo de mudanças, de melhorias. Evoluir sempre, acompanhar, né, sempre o que está acontecendo. Isso faz muita parte da humanidade. Agora, Regivane, esse congresso, eu já falei para você aqui nos bastidores que eu gostei demais do tema. Pessoal, seja disruptivo e viva a vida. Eu achei muito, muito bacana essa questão do disruptivo, tem muito a ver com o que nós estamos vivendo, que é provocar quebras de paradigmas, o modo de pensar tradicionalmente, agir isso dentro do mercado de trabalho, né? A questão do disruptivo. Agora, o que significa para nós essa questão de ser disruptivo no contexto amazônico? As pessoas aceitam bem essas mudanças, essas quebras? A ABRH, ela sempre manteve essa linha de moldar o desenvolvimento dos líderes da região. Então, ela tem esse compromisso amazônida e ela tem a cultura ali ensejada para esse desenvolvimento. Então, é uma instituição sem fins lucrativos, com muitos voluntários e que se integram nessa proposição de melhorar o ser humano, o desenvolvimento das pessoas. Então, fazendo práticas, trazendo essas práticas melhores para o desenvolvimento dessas pessoas. E essa concentração sempre no mercado de trabalho. Sempre a mudança, ela tem uma resistência, né? Com certeza. Sempre tem resistência. Tem pessoas que não se adaptam muito a mudanças, né? Então, ali, esse jogo, ele não é tão rápido, ele não é tão fácil, mas a ABRH vem há 25 anos desenvolvendo isso na Amazônia e hoje é uma das instituições mais organizadas, mais desenvolvidas e que tem um congresso voltado justamente para isso, um encontro em que mais do que
informar as pessoas, ele forma. Ele forma, Ele sim. forma. O Congresso, ele vem com essa ideia de trazer o que tem de melhor no mercado nacional, mundial, e trazer o que se integra aqui com a nossa região, o que nós podemos melhorar, o que podemos desenvolver. Então, além essa minha frase é persistente, porque além de informar, ele forma. Ele forma melhores líderes, ele forma melhores pessoas para estarem no mercado de trabalho para desenvolver melhor ainda essas empresas. Então, são as melhores práticas que nós buscamos e trazemos para que todas as empresas estejam bebendo dessa mesma fonte. E o Congresso, com esse título, é bem a ideia do presidente hoje, o Francisco de Assis, porque ele é um líder disruptivo. O Viva la Vida é a essência da vida dele, é a música que ele mais gosta, e ele colocou isso como tema diferente, inovador, e ele é realmente essa prática de disrupção na veia. Na veia, que coisa boa! Um abraço aí pro Francisco de Assis Mendes. Francisco de Assis Mendes, ele é o presidente, então, da ABRH Amazonas. Eu gostei muito, viu, seu Francisco, desse título. Seja disruptivo e viva la vida, coisa boa. Eu acho que é um tema que traz esse viva la vida, parece que acalma os ânimos, né? Olha, a gente pode trabalhar, a gente pode fazer o nosso melhor, mas de maneira tranquila, de maneira humanizada, de uma maneira mais sorridente. Porque as pessoas precisam ser mais felizes no próprio ambiente corporativo, né? Eu acho que é tão tenso. Não é, Regivane? A coisa, às vezes, fica tão tensa. As pessoas estão sofrendo com isso. No mercado de trabalho, a gente tem visto aí tantos líderes com burnout, com depressão, com excesso de ansiedade. E, de repente, dá para fazer diferente nesse ambiente de trabalho, que a coisa fica mais amena, mais gostosa de se ver, de trabalhar. E você sabe que isso ativa, sabe o quê? O que o mercado de trabalho pede hoje? Criatividade, soluções práticas. É verdade. Não é isso, Regivane? O Viva la Vida é justamente isso. Eu não sei se eu coloquei bem isso, mas... O Viva la Vida é bastante isso, essa integração entre você buscar esse desenvolvimento contínuo, você dar resultados no teu trabalho, mas também você buscar qualidade de vida, interações que te fomentem, que te tragam ali um ambiente sadio, que você realmente não sofra mais com tanto burnout. A sociedade está maluca. A pandemia veio, fez a bagunça que fez e deixou nossas mentes totalmente desequilibradas. Agora, Regivane, você que é ali do ABRH e também da Randstad. Randstad, estou falando certo? Randstad, certinho. Os empresários entendem isso? As organizações, as grandes corporações entendem isso com seus funcionários? Muitas sim, mas ainda há um progresso a ser feito. Aquele pensamento tradicional resistente ainda? Tem, a gente encontra, infelizmente, né, muitas coisas que são até trágicas ao mercado de trabalho, ao nosso olhar em que precisa cuidar de pessoas. Então, tem líderes muito tóxicos em vários ambientes de trabalho, em todo tipo de mercado de trabalho, ainda existem. Então, uma das nossas persistências em falar em bem-estar, em segurança emocional dentro dos nossos congressos, dentro dos nossos propósitos ao longo do ano, que nós temos um fórum voltado para a saúde e bem-estar, um fórum falando sobre relações trabalhistas. Então, é toda uma estrutura, uma cadeia de eventos que trazem justamente esse desenvolvimento para criar líderes melhores, que criam empresas melhores e que criam uma sociedade melhor e mundo melhor também. Que bom! Então, Regivane, o que eu vejo, então, nas redes sociais da ABRH AM, as pessoas ficam sabendo de tudo isso e são, muitas vezes, fóruns gratuitos. Sim,
muitas vezes... As empresas podem entrar em contato e participar. Isso. A BRH, ela é uma instituição sem fins lucrativos, então vivemos ali do voluntariado, toda a gestão, todas as pessoas envolvidas na BRH são voluntários, então estão abertas, tá? Vagas para o que você gostar, podem procurar a BRH e se voluntariar, se você quer fazer parte desse universo, estar nessa conexão, é voluntariado. Mas nós vivemos sobre os patrocínios. Nós temos patrocinadores de gestão ao longo do ano que patrocinam nossas atividades e os patrocínios específicos para cada evento. Então, quando a gente tem essa sustentabilidade desse evento, eles são gratuitos à sociedade, a maioria deles. E outros a gente cobra ali valores muito acessíveis para que as pessoas possam usufruir disso, mas que a gente consiga ali custear todas essas atividades. Muitos palestrantes nacionais, internacionais e locais também. A gente sempre prestigia o desenvolvimento e a cultura local, para que a gente consiga desenvolvê-los mais, projetá-los mais. Muito bem. Agora, Regivane, voltando numa questão aqui que é muito importante sobre liderança, hoje nós temos o grande avanço tecnológico, temos aí a inteligência artificial que está assim, padronizando, está redefinindo, né, o trabalho. E nós estamos precisando de gente humana no mercado de trabalho, né? Que a gente chama aí de habilidades, a gente chama de soft skills, né? Que são habilidades humanas para a gente desenvolver no mercado de trabalho. Como um líder diante desse boom da alta tecnologia, ele consegue ser relevante nesse mercado de trabalho? O bom líder, eu acredito que ele vai ser aquela pessoa que vai conseguir saber o que a tecnologia pode fazer de melhorias para a atuação dele, o que ela pode trazer de agilidade, de padrões que podem ser feitos de uma maneira mais rápida, mas que ele também desenvolva a humanidade de uma forma muito, muito segura, porque tem coisas que a inteligência não vai conseguir fazer nunca, que é o ser humano. Ser humano, justamente. Ser humano, olhar no olho, ver as expressões, sentir. Impor os padrões de ética, a criatividade, padrões como simplesmente olhar o outro. Olhar para o outro com um reflexo do que aquilo pode impactar no trabalho. Então, ter esse olhar para toda a equipe, sem esquecer que ali você está com seres humanos, com pessoas que têm toda uma família, histórico por trás, tem vida. Que tem vida ali. Então, isso a inteligência artificial nunca vai poder nos tirar, mas ela pode sim atribuir muita coisa, muita celeridade, muita praticidade. E tem feito isso, né, Regivane? E ajuda, facilita o dia a dia. Existem milhões de aplicativos hoje usando tecnologia artificial que você pode, não somente aqueles generativos ali de criar um texto, de fazer com pesquisas, né? Sim. Então, você pode desenvolver isso no dia a dia da empresa, melhorando processos. E melhorando processos, você mudar um processo, ele é rápido, mas mudar cultura é um gancho. Você precisa inspirar, você precisa ter um poder de persuasão, mas também as pessoas precisam confiar naquele líder para que ele realmente seja esse motivador dessa mudança. Então, mudar processos é rápido, muito prático. Agora, mudar culturas é bem complicado. É bem complicado. Agora, Regivane, a gente estava falando em questão do mercado de trabalho que está voltando com as pessoas 40 mais, 50 mais, e isso tem voltado mesmo porque antes o mercado de trabalho estava dando preferência para pessoas mais jovens, mais, que são mais ágeis em algumas coisas, né? E você estava me dizendo que você concorda com isso. Eu queria saber de você, Regivane, a questão da geração Z. Por que ela não quer essa questão de liderança?
a contextualização e toda divergência entre gerações, ela causa um impacto muito grande dentro das empresas. Sim. Mas, claro, a gente não pode descartar ali 50 mais, 60 mais, que são pessoas com valores, com resiliência, com propósitos, com história, que facilita ali o desenvolvimento de um trabalho. Então, a expertise que eles têm, tecnologia nenhuma pode tirar, né? São anos ali de composição daquilo. Então, e hoje a saúde, qualidade de vida, bem-estar dessas pessoas mudou totalmente. Então, há 30 anos atrás, uma pessoa 50 a mais, ela já era pronta para se aposentar e viver aquela vida. E mudou totalmente, né? Graças a Deus. Então, 50 a mais é uma realidade, entra num dos projetos de diversidade e inclusão que muitas empresas estão fazendo isso para reaproveitamento dessa geração e trazendo esses valores e propósitos e história que melhore o trabalho. E a geração Z, ela vem com um propósito diferente, porque no mundo do trabalho existe escassez de mão de obra, no mundo. Então, dentro da Randstad, nós temos pesquisas globais e o mundo inteiro está vivendo esse momento de escassez de mão de obra. Principalmente os cargos de inserção. Ninguém quer mais ser da área produtiva das indústrias, das empresas. Ninguém quer mais. Ninguém quer mais. Então, existe ali um universo muito romantizado de que a pessoa pode ir para as redes sociais e ser um youtuber e ser um influencer, mas também tem um dinamismo que o trabalho em casa nos proporciona, o home office nos proporciona. Muitas empresas hoje trabalham nesse tipo de mão de obra e as pessoas acabam se desenvolvendo para isso. Mas também essa geração Z viu os pais morrerem de trabalhar, adoecerem. Os chamados workaholics, os workaholics. Então, estivemos ali, a geração Z acompanhou esses pais e avós trabalhando muito. E vivendo num mundo alucinado. De produtividade, desenvolvimento. Não tiveram qualidade de tempo, tiveram muita ausência, né, dos pais em casa, e eles sentiram, né, justamente. E aí, eles sentiram isso e hoje eles têm um distanciamento dessa liderança. Então, muitas pessoas querem, sim, o mercado de trabalho, querem trabalhar, mas querem uma zona mais confortável, que não querem assumir essa liderança pela qualidade de vida, pela obrigatoriedade de tomar decisões e que essas decisões podem ser assertivas ou não. Então, o risco, o erro. Então, eles não estão suscetíveis a isso. Praticamente, eles estão lavando as mãos, né, Regiane? Olha, eu vou lavar as minhas mãos aqui, eu deixo aí para as pessoas, para os 50 a mais. Mas o legal são empresas que conseguem fazer esse encontro geracional, porque também... eu acho bárbaro isso. Também eles vêm numa pegada tecnológica muito mais ávida, muito mais rápido para determinadas tecnologias. Eles já se incluíram nesse universo muito mais prático, que hoje outras gerações já têm uma dificuldade maior. Então, quando a empresa consegue fazer esse encontro geracional que seja respeitoso e que essa geração Z consiga olhar para os 50 mais, 60 mais, com essa visão de, poxa, ele tem uma história, ele tem uma referência, ele pode me ajudar. Tem sabedoria dentro do mercado de trabalho, ele pode me ajudar. E esse 50, 60 mais, olhar para essa geração Z e dizer assim, essa pessoa pode ter muito mais criatividade, pode ter uma mente muito mais, como um campo fértil mesmo, para lançar ideias e que ele consiga projetar em um tempo mais curto do que eu consegui, porque eu já sei o caminho das pedras e eu posso ajudá-los a fazer isso, a compor isso de uma forma muito mais rápida e eficaz. Então, assim, esse encontro e esse respeito, ele deve ser cultivado dentro da empresa. E eu acho que isso é possível, muito possível assim dentro das empresas. Assim como todas as outras diversidades, elas com precisam certeza, isso é muito possível. Agora, Regivane, a gente estava conversando, a presidente da ABRH Brasil Nacional é uma mulher. Sim. Gente, eu fico tão feliz quando eu vejo líderes mulheres assim,
assim, né? Estando à frente. Eu acho maravilhoso. Tem aqui no Amazonas, a BRH Amazonas, tem alguma coisa voltada especificamente para mulheres? Sim. A Leila Nascimento é nossa presidente nacional, assim, uma líder nata. Ela tem uma presença muito, muito boa. Ela sempre trabalhou com recursos humanos, então, assim, ela sabe do que fala, ela sabe do que faz. E uma pessoa muito sensível, muito ligada a desenvolver lideranças. Então, eu sou totalmente fã da Leila. Aqui no Amazonas, o Francisco de Assis é o presidente, mas ele também vive numa família de mulheres, casado com muitas filhas. Então, ele vive um mundo de mulheres. Era filho de uma casa, só ele, homem e várias mulheres. Não lembro a quantidade, mas sempre muitas mulheres. Então, ele tem esse olhar para o mundo da mulher. E hoje a BRH, a diretoria, 90 e poucos % são de mulheres. Eu não acredito, gente. Olha que coisa boa, gente. Sim. Eu fico feliz quando eu ouço isso. Quase 90% são mulheres. Mais que 90%. Acho que tem 2 ou 3 homens na diretoria. Na diretoria Regivane, eu sempre falo, gente, onde uma mulher coloca os pés, as suas mãos, a sua mente, há uma transformação. Abre espaços, né? Abre espaços. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que, eu não sei se que a mulher tem, eu digo que a mulher tem o dom da empatia. Eu acho que ela consegue enxergar, além de algumas coisas. Não, o homem também, não estou falando do homem que não mas eu acho que a mulher tem essa sensibilidade, onde ela consegue agregar coisas e ter uma visão diferente, mais humana, eu diria assim. Agora, Regivane, me diz uma coisa. A liderança feminina, ela encontra dificuldades mais do que um líder homem? Sim, hoje no Amazonas a gente pode trazer esses dados. Assim, o mercado de trabalho é muito grande para mulheres, até porque somos a maioria na população. Então esse mercado é muito extenso. Não lembro agora exatamente os dados, mas se eu não me engano, 80% do mercado de trabalho ele é feminino, tá? Sim. Principalmente de indústrias ali, composições de peças mais sensíveis, então montagens que precisam de uma atenção maior. Esse mercado é feminino. É difícil ali ter homens nessa posição. Sim. Só que quando você coloca isso para a liderança, é totalmente invertido. Então, nós temos poucas líderes amazônidas em posições. No Brasil é um pouquinho mais, chegando a 30%, e aqui no Amazonas a gente chega a 26% somente de lideranças femininas. Então a gente ainda tem muito a crescer, a desenvolver. E como você falou, quando eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres líderes, não desmerecendo toda a grandiosidade de homens, o que eles fazem, mas assim, quando eu vejo mulheres em atuações que são espaços de conquista, eu acho que ela dá um poder para outras mulheres que a veem e falam assim, se ela pode, eu também posso. Então, você acha que não há muita competição entre mulheres? Você acha que as mulheres ainda precisam apoiar mais mulheres? Porque, olha, eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu, particularmente, acho que mulheres não apoiam mulheres. Porque nós, na política, por exemplo, na política, o Ela Podcast fez uma campanha em 2024, né? Hashtag Ciclo de Força, para apoiar mulheres na política, quando veio as candidatas à vereadora, a vereadora de Manaus. E na época nós tínhamos 4 vereadoras na Câmara Municipal de Manaus. E aí o resultado das eleições, qual foi, Regivane? Temos agora 3. Diminuiu uma mulher. Então, e nós batemos nessa tecla durante quase 4 meses. Nós trouxemos vereadoras aqui para falar mulheres, tanto mulher quanto homem também. Homens que apoiavam realmente a mulher na política, sem discriminar, porque tem muita discriminação dentro da política com relação a mulheres.
E o resultado, a conclusão que eu cheguei, falei, poxa vida, mas mulher não apoia a mulher, porque uma mulher na política, ela transforma, né? Ela tem um olhar de família, tem um olhar amplo do que há necessidade dentro, o que é uma mulher sobrevivendo no mercado de trabalho dentro de uma família com condições poucas. E eu acho isso muito relevante, Regivane. E aí eu achei isso. Agora, me fala você. Eu acho que, além desse olhar de apoio, claro que as mulheres elas têm um olhar mais crítico, então elas vão olhar ali a aparência e viver num universo de analisar pontos. Então, isso... Só que eu quero deixar esse ponto de lado, porque aí vai de cada um, de cada cultura. Mas, olhando para o universo das lideranças, eu acho que falta, sim, esse apoio, esse engajamento, esse desenvolvimento. Porque, para as mulheres, eu acho que o dia a dia... Por que eu apoio tanto a diversidade? O mundo é machista. O mundo é machista. Muitas mulheres ainda são machistas, mas não falando sobre feminismo, gente. Eu estou falando sobre o dia a dia da mulher. Sim. Ele é diferente, ele tem um peso muito maior. As obrigações de casa, a educação da família, a condução dos filhos, até mesmo do marido, a organização de um todo. É diferente. Então, o peso mental da mulher é muito mais... tem um peso maior mesmo nessa organização. A mulher tem vários turnos por dia. Então, a gente, quando chega em casa, a gente não tem aquele momento de descanso. A nossa mente está ali em curto-circuito para organizar tudo, já pensar no outro dia como vai ser, como vai planejar e fazendo as atividades diárias que não vão. Então, isso culturalmente sobrecai sobre a mulher. Então, e ainda mais quando ela é mãe. Então, ela engaja outras lideranças ali que não somente para o mercado de trabalho. Então, eu acredito que isso é um dos grandes fatores de afastar as mulheres de pontos de liderança. Porque a liderança, ela precisa de empenho, ela precisa de mais tempo, ela precisa de estudos, ela precisa desse desenvolvimento. Então, eu acho que isso que afasta um pouco mais as mulheres desse universo, mas que elas também precisam se apoiar, elas precisam ser mais empáticas com o desenvolvimento das outras, trazer esse universo para o progresso. Vamos juntas, vamos que eu consegui aqui escalar um pouco, então venham que esse é o caminho. Eu acho que a gente precisa ser mais empática, sim. Eu também acredito. Agora, você falou algo interessante aí, que, claro, nós vivemos uma sociedade estruturalmente machista e encontramos mulheres machistas também no mercado de trabalho. Por que, Regivane? Eu queria entender por que quando a mulher chega ali no topo de uma empresa, de uma corporação, de uma organização, ela começa a ter a mesma fala do homem, agir da mesma maneira que um homem. Porque se ela está ali como mulher, no meu modo de ver, no meu modo de pensar, ela teria que fazer totalmente diferente. Ela devia agir como mulher. Será que ela sofre uma pressão organizacional para que ela se torne machista, ou é porque ela realmente segue esse padrão conforme a banda vai tocando? Eu acho que tem essa composição de padrão, sim, existe, porque quais as grandes líderes que ela pode seguir, que ela pode modular, né? Então, seguir esse exemplo. Então, são poucas. Mas existem muitas que têm valores, que têm tudo. Mas dentro da organização, o patriarcado existe. Então, vai sempre tender ali. Por mais que ela tenha uma visão mais global, mais diversificada sobre isso, dentro dos modelos das indústrias, acaba seguindo muito a cultura dentro da empresa. Então, mas também hoje eu vejo mulheres totalmente disruptivas, totalmente... É isso que eu ia falar para você, Regivane. Com um olhar muito mais humano, com um olhar muito mais maternal,
para os liderados. Então, eu vejo grandes exemplos. E, assim, mulheres de resultado, porque também a gente pode, às vezes, com um certo preconceito, olhar para as mulheres, muito maternal, ela vai deixar todo mundo fazer o que quer. Não. Não é isso. Mesmo maternal, mas tendo esse olhar de resultado, de produção, de desenvolvimento, mas engajando essas pessoas, levando elas para... Sim, nós estamos falando aqui de mulheres que usam aí suas habilidades para fazer acontecer no mercado de trabalho. Tenho visto. Né? E de maneira que seja disruptiva. Eu ia até te falar isso. Então, mulherada, vamos pôr esse congresso aí, né, para alavancar essa questão de quebrar esses paradigmas, porque realmente precisa. E tivemos esse ano um fórum dedicado às mulheres no mês de março. Ano que vem ele integra com todas as outras diversidades. Ele não vai ser só para mulheres, mas ele fala sobre diversidade. Então, ele muda um pouquinho o conceito para o ano que vem, mas ele integra, sim, esse olhar do feminino, tá? E dentro do congresso, você vai ver todas as mulheres atuantes, de grandes palestrantes, de grandes líderes locais, também trazendo tudo isso de melhoria que elas construíram ao longo de suas carreiras. Então, temos mulheres das mais diversas áreas falando, tendo posicionamentos muito bem estruturados, com falas internacionais. Então, assim, palestrantes que têm um engajamento propício para serem grandes palestrantes, estarão nesse nosso congresso. E o congresso acontece de 27 a 28 de novembro, no Vasco Vasques. Todos estão convidados, além do congresso, que é uma área reservada só para congressistas, nós temos também a feira. E a feira tem várias indústrias, empresas falando sobre o mercado de RH, desenvolvendo, então, serviços. E a feira é livre ao público. Livre ao público, não precisa se inscrever. Não precisa se inscrever, eu entendi. Somente ir. De 13 às 21 horas nesses 2 dias. De 13 às 21 horas. Então, não é pela manhã, não é o dia todo. Não é o dia todo. Muito bom. 27 e 28 de novembro, de 13 às 21 horas. Então, ele se estende ali para o período da noite, para quem não conseguir sair do trabalho. Pode sair depois do expediente e ir ao congresso, que estará lá até às 21 horas. Então, com temas os mais diversos, falando sobre tecnologias, sobre inteligência artificial, desenvolvimento humano, desempenho, saúde e bem-estar, valorização profissional. Então, assim, tudo sobre o universo de RH. Então tá aí, mulherada, vamos para o congresso. Eu estarei nesse congresso com certeza, porque com certeza eu preciso ser mais disruptiva e vamos viver a vida, como diz o seu Francisco Assis, é isso? Francisco Assis, Muito bom. Eu amei esse tema. Diz pro senhor Francisco que eu amei esse tema. Agora, pra gente finalizar, Regivane, eu quero usar o bordão do Ela Podcast com você. Regivane, você, deixando de lado tudo, profissional, carreira, você, Regivane Aquino, como mulher, o que você pode? Ai, que difícil. Eu posso tudo. Eu posso ser o que eu quiser. Um dos nossos temas do fórum, inclusive da BRH, foi: a mulher pode ser o que ela quiser, inclusive CEO, por causa daquela grande personalidade que falou a público isso, né? Que mulher não poderia ser. Então, nós podemos ser o que quisermos. E as mulheres precisam de mais espaços, elas precisam conquistar esse espaço. Então, é assim, é focar nos seus propósitos, ser firme ali nos seus valores e buscar esse desenvolvimento. O mundo está ali para todos, tem oportunidade para todos e nós podemos ser o que nós quisermos. Então, eu posso tudo. Com certeza. Regivane, muito obrigada. Obrigada, Você Carla. tem meu apoio, viu? Obrigada, Carla. É isso aí, pessoal. Ficamos com mais um Ela Podcast, com essa entrevista tão maravilhosa com a Regivane Aquino. Se você gostou, compartilhe aí com as pessoas. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Acompanhe o Ela Podcast nas redes sociais. No Instagram, @ElaPodcast_, no TikTok, Ela Podcast. E acesse o portal Mulher Amazônica. O Ela Podcast é o
podcast do portal Mulher Amazônica, onde ali nós trazemos matérias especificamente para as mulheres, mas tratando as mulheres em várias áreas, na política, na saúde, no bem-estar, olha, no corpo, em tudo, e também as outras notícias que giram o Brasil e o mundo. Pessoal, fico por aqui, mas pode me aguardar que tem mais Ela Podcast por aí. Tchau, tchau!